Primeiro, deveríamos assentar ideias no que se refere ao conceito de mito para evitar eventuais confusões. Isto porque no nosso meio muita gente continua a pensar em Amador como uma figura lendária desprovida de algum fundo real. Bom, a ideia de mito de Amador ou de Ongat e de tantos outros heróis da nossa história terá, na minha ótica, de desaparecer aos poucos, como vem desaparecendo a ideia de África, continente sem história. Ainda em voga na primeira metade do século XX, segundo constatações de Kizerbo, sob referência de vários autores, no segundo volume de seu livro História da África Negra. Toda lenda tem um fundo de verdade. Penso que o que se impõe é um refazer da história que está dando os seus primeiros passos no nosso país. Pois é esta a tarefa que a pátria santomense espera dos seus filhos e impõe-nos como profissionais de história e historiadores esclarecer tudo que possa obscurecer ou ofuscar a pessoa de Amador como herói da nossa história. Nós temos que compor uma história geral de Santo Meio Príncipe. E isto falta fazer. É preciso ter em consideração que muitas vezes responsabilizam os profissionais de história, os historiadores, mas o problema não é esse. A vontade todos temos. Mas um levantamento sobre essa coisa não é coisa de pouca monta, não é aquilo que se pensa um dia e faz no outro, como muitos pensam. Há que assumir, de facto, que nós temos que construir a nossa história, elaborar através de pesquisas e documentos sérios e credíveis, e não coisas banais, tirar um apontamento aqui, outro ali e fazer. Não, isso tem que ser sistematizado. Tem que ser coisa feita com responsabilidade, com pessoas, tocando em arquivos aqui e ali, e todas as informações possíveis, não importa só de santomense, de pessoas que conheçam, que estejam seguros naquilo que se relaciona com a figura de Amador. E não só. É preciso repararmos que estamos em pleno século XVI, né? Século XV, 1590, século XVI, né? E nesse contexto, o que Amador fez até hoje é o que causa uma certa admiração. Ter a posição que teve, não vergar perante as atrocidades e perante todo o combate que houve até não se entregar, não ceder. Portanto, desafiar, cumprir a sua palavra, ir até ao fim. Portanto, isto é que importa. Tem que ser uma figura de vulto. Não pode ser qualquer indivíduo que tenha essa posição, confrontando com o poder de então, com o governo colonial, bem armado, bem apetrechado e com toda a instituição à sua volta, todos os aparatos militar e tudo à sua volta, tinha que ser uma pessoa de muita coragem. E se assim não fosse, a história não falaria dele, porque o testemunho que nós temos não é nosso, é testemunho que vem do Império Colonial Português, de Portugal. Aqueles que falam mal de mim sabem ou reconhecem a minha pessoa. Portanto, vem Amador como um indivíduo que brutalizou tudo, que destruiu tudo, que fez. Tinha que ser um homem de vulto. E, ademais, eles mesmos é que testemunham que quando ele foi esquartejado, no seu intestino viram mechas de cabelo. Um indivíduo que, vendo-se encurralado, preferiu suster-se com os seus próprios com seu próprio cabelo. Portanto, ele não tinha mais nada a fazer, no desespero, até comer os cabelos. Portanto, se é um indivíduo que faz isso, é um indivíduo determinado. E ele apostou nisso. Desafiou o poder colonial. E o que é que leva a isso? Se nós repararmos, até hoje, existem greves dentro de uma democracia. Cada um manifesta a sua opinião. E é isso que Amador fez. Confrontou o governo colonial naquilo que achava que era injusto.
E foi até o fim. Não vergou perante todas as atrocidades que houve, todas as imparcialidades que houve, mas ele foi até o fim. Teve só uma palavra, dignificou a nossa pátria santomense. Ele é nosso herói. Ele e outros todos que lutaram para que nós tivéssemos hoje uma pátria livre como temos. Portanto, quando chega esse dia, quando chega essa data, nós temos que cumprir, fazer todos os objetos que tocam a figura e a pessoa de Amador e consagrar esse dia que a nossa Assembleia optou como dia oficial. Olha, há datas que não são consensuais. E depois, coisas da época colonial, coisas... Porque se assim não fosse, portanto, eu quero... portanto, há uma história de colonizador. E do mesmo lado, existe também a história do colonizado. Portanto, nós temos que entender a história como um todo, mas ver quem faz a história. Quando o colonizador faz a história, o colonizado não entra na história. Ou se entra a seu belo prazer. Entra como ele quer. E eu estudei todo o tempo na escola colonial, na escola portuguesa, até 11ª classe, 7º ano, nunca me falaram um dia do rei Amador. E quando falassem de Gungunhana e outros todos, era bandido, era traiçoeiro, era impostor, e não era herói. Portanto, nessa altura eles não existiam, eles não fizeram parte da história, mas foram tomados de maneira diferente. Portanto, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que refazer a história, pondo a verdade histórica. Bom, nessas circunstâncias, nós podemos reportar a muitas outras situações, simplesmente para ver o que é a história e o que interessa, muitas vezes, a quem está no poder. Até hoje, o acontecimento de 53, eles dizem que morte não ultrapassou 100. Mas para nós, e para um historiador, um indivíduo que fez uma revista espanhola, já não sei como é o nome, esse é o nome dele, mas é um bocado complicado, ele disse que, como nós pensamos, que é possível que tenha chegado a 1000, como muitos dizem na nossa terra. Porque para além daqueles que morreram no dia ou na época de massacre, outros tantos morreram uns dias depois, muitos dias depois. Portanto, é possível. E depois não lhes interessava oficializar o número de pessoas que morreram. Portanto, como é assim, eu acredito que, embora ele tenha morrido no dia 14, como a história diz, se é assim mesmo, alguns historiadores dizem isso, não importa que nós, como país independente, não consagremos um dia que nós achamos justo e realidade que seja o dia dedicado ao nosso herói. Poder é assim, quando não consegue de uma forma, consegue de outra. E depois vê que eles já estavam abatidos, outros já estavam mortos, já tinham sido torturados e é possível que as confissões venham daí, porque ele, mesmo depois de toda essa proeza, toda essa coisa, ele ainda estava vivo, ainda conseguiu refugiar-se na mata. Né? Se ele foi traído por um seu lugar-tenente ou alguém da sua confiança, dizendo onde que eventualmente ele poderia estar escondido, isso talvez também não tenha assim grande importância, porque já estava mesmo... Aquele indivíduo ia morrer de qualquer forma. Foi torturado também. Bom, se saiu essa confissão, eu não acho que... Pronto, ele se traiu, traiu já quando já não tinha outra solução, mas nem toda a gente também é forte de aguentar as torturas até o fim. Né? Portanto, isso também, pronto. O que é verdade é que ele foi preso, torturado, esquartejado, como vê o castigo que lhe deram, é o castigo para poder definir balizar as coisas. Ou vocês não, está vendo o que aconteceu a um tanto como vocês? O que tentar levantar a voz vai ter o mesmo. Portanto, isso é um ato que portanto, por fim a qualquer aquele que tentasse revoltar contra a situação. Mas mesmo assim, aquilo que nós conhecemos da nossa história não parou para as pessoas de Santomense de outrora, não parou de desafiar o poder colonial, né? Sempre desafiou até o
massacre de 53. Portanto, sempre que pôde dar resposta, sempre que pôde se revoltar contra uma situação injusta, revoltou-se, rebelou-se. E é isso que é a história. É uma sequência. Você sabe que Santo Tomé e Príncipe, desde essa altura, foi um barril de pólvora. Nunca o poder administrativo se entendeu com o poder religioso, com a classe religiosa e também com a população em geral. Portanto, numa situação em que uma situação injusta é o que acontece até hoje. Por que há corrupção? Há corrupção porque muitas vezes a situação não é justa, não é parcial. Você usufrui mais do que eu, a divisão não é equitativa, as pessoas querem fazer tudo e outro não tem, querem ter tudo e outro não ter nada. É um mundo injusto, é um mundo que satisfaz a uns e outros que se danem. E esse mundo assim, numa sociedade em que uns têm e outros não têm, há sempre confronto. E esse desafio de Amador, a situação colonial, ele não criou nada, porque ele viu na sociedade então o que existia entre o poder. O próprio poder estava dividido. E então, se o bispo não se dava bem com o governador, ou com o juiz, ou com outro, o que nós sabemos na nossa história, que foi sempre assim, aqui era um lugar de negócio. E não é só em Santo Tomé que isso aconteceu, aconteceu também no Brasil, portanto, em outras colônias. Portanto, a situação de cana-de-açúcar é um lugar que dava lucro, que dava dinheiro. E eles, alguém que tem, quando a gente diz no nosso crioulo, é isso que acontecia em Santo Tomé, cada um queria tirar proveito da sua parte. E havia parte lesada. Havendo parte lesada, aqueles que trabalham só e não têm quase nada, a resposta é isso. A resposta é revolta, a resposta é fuga para o mato, refugiando-se em quilombos e depois ataque ao poder que ele desafia, porque é uma situação injusta que ele está a ver. Portanto, numa sociedade injusta, imparcial, o que aparece sempre é o confronto, é desafio. Nós temos que tirar como exemplo a figura de Amador. Firme, determinado. Procurar, quer dizer, é lição para os que vivem hoje, portanto, não ser, portanto, injusto. Deveremos ser justos, ser, como é que eu digo, equilibrado. Queremos uma sociedade equilibrada em que uns não comam e vomitem e outros estejam a morrer à fome. Esse é o exemplo. Nós temos que ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais equitativa. Nós temos que ter uma sociedade. Daí a razão da independência. Quer dizer, nós queremos uma sociedade em que uns não sejam muito ricos e outros muito pobres. Quer dizer, enquanto uns comem pequeno almoço, jantar, e há tudo recheado para comer, outros estão a morrer de fome. A gente que hoje em Santo Tomé e Príncipe não tem para ter uma refeição, é difícil. E é isso que nós temos que evitar. Criar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, mais equitativa. Vamos produzir, a gente distribuir o produto dessa produção pelos santomenses. É só isso, basta isso e mais nada. Quando nós pensamos na escravatura, temos que ter em consideração que é uma mão de obra barata, que a gente busca para trabalhar e morrer. E é por isso que essa mão de obra é taxada foi taxada já de peça. E o que acontece é que vai-se buscar essa mão de obra para trabalhar e o que se busca é a flor da sociedade. Portanto, jovens sem barba ainda, moças com uma mama a despontar, portanto, mamas firmes, sem cair, não é? E, portanto, é flor da sociedade, aquilo que servia de elemento de ligação entre os mais velhos e os mais novos. É verdade que essa mão de obra também se valorizou
construindo outros mundos, participando, por exemplo, na construção da América, da Europa. Portanto, eles deixaram por lá a sua vida, o seu sangue, o seu suor e lágrimas também. Portanto, hoje o mundo se está avançado em uns lugares e em outros não. Eles têm a participação nesse mundo que a gente diz primeiro mundo, num mundo mais desenvolvido. A ligação de escravos e açúcar é assim. Quando a gente fala em escravos, quando se fala em açúcar, não há o desenvolvimento da cana-açucareira sem escravo. Cana-de-açúcar implica já uma mão de obra escrava e avultada em grande quantidade. E depois o trabalho também da cana é um trabalho massacrador, torturante. Há um dos livros que diz que as pessoas que trabalhavam no engenho é todo o aparato que serve, que ajuda a fabricar açúcar, aquele que trabalhou do engenho, aquele que trabalha na fornalha, mais parecia demônio do que própria pessoa. Portanto, tal é a maneira como eles eram destratados, conforme eles apareciam desfigurados, né? Portanto, é um trabalho massacrador e sabe que muitas vezes o moinho era a cavalo, era água, mas quando faltasse cavalo ou água, era a mão de obra escrava que ajudava a girar o moinho para moer cana. Portanto, todo esse trabalho de cana, de açúcar, não dispensa a escravatura. Foi feito com escravatura. Portanto, cana-de-açúcar, o trabalho de cana-de-açúcar em Santo Tomé e Príncipe no século XVI é a contribuição da escravatura, é feito com contribuição da escravatura. Eu queria só salientar uma coisa, chamar a atenção aos nossos dirigentes para nós restaurarmos, seja uma ruína de engenho, porque é muito feio, é muito triste nós sermos, noutrora, um país de açúcar, primeiro produtor, e hoje não temos um traço que possa testemunhar aquilo que foi um país produtor de açúcar. É vergonhoso, é triste. Portanto, nós temos que reconstruir, se ainda existe. Eu fui até lá, junto da Igreja da Glória, há pouco tempo, uns 6, 7 ou 8 anos, a a doutora Isabel Castro Henrique veio fazer uma exposição e ainda falou dessa ruína de engenho. E eu fui lá, havia um campo de tomate, era quase a cair ao mar. Né? Não sei se hoje ainda existe algum vestígio, é possível que exista, mas dói-me pensar nisso sem que o poder esteja interessado em fazer alguma coisa para reconstruir, nem que seja um exemplar de engenho de açúcar. Dizem que havia outro ali perto do Palácio dos Pioneiros, e não sei se existe, esse não conheço. Certamente eu fui até lá também, mas esse não posso, eu fui lá, se calhar muito novo ainda, e agora eu não posso dizer se ainda existe ou se não existe. É um país que teve mais de 60 engenhos de açúcar, um país que tem história de açúcar, é triste não termos hoje, nem que seja um vestígio para nós mostrarmos aos nossos alunos.